Salve, salve, galera! Aqui é Rodrigo Picolé. Estou estreando aqui com meus colegas de grupo, os colegas do Assanhado Quarteto, uma série de vídeos para falar sobre alguns arranjos das músicas que compõem o disco Jararaca, que é o segundo disco do grupo. Nesse vídeo em especial eu vou falar da música Adora, que é uma composição minha em parceria com o guitarrista PC Guimarães. Essa música ela teve como processo, né, ainda com foco na composição, um início, né, na melodia. Né? A melodia foi o que foi criado primeiro nesse processo composicional e depois a harmonia foi chegando aos poucos ali com um auxílio muito grande, né, uma troca legal entre eu e o PC. Esse disco, gente, ele teve como... a gente contou com o privilégio de ter a direção musical do Rafael Martins e que, além de ter feito a direção musical do disco como um todo, nessa faixa, na Adora, ele participa também tocando, participa como instrumentista, ele grava um solo de synth. Além da participação do Rafael Martins, nós tivemos também a participação especialíssima do querido amigo e baterista Paulo Frois. Então, como instrumentação básica para esse arranjo com o qual eu trabalhei, né, o arranjo de minha autoria, a gente contou com os instrumentos bateria, synth, né, gravados respectivamente pelo Paulo Frois e Rafael Martins, vibrafone, que eu gravei, guitarra, gravada pelo querido André Milagres, baixo elétrico, gravado pelo Rodrigo Boi Magalhães, e o cavaquinho, gravado pelo Lucas Ladeia. Basicamente, antes dessa primeira parte A, prevista na forma original da música, inseria uma introdução, né, que é algo bem comum se fazer em arranjos, né, de música popular. Essa introdução explorou instrumentos, combinações de instrumentos, né, inicialmente desenvolvendo uma frase, né, algumas frases, na verdade, concatenadas, inicialmente o vibrafone e guitarra, na sequência o baixo tocando junto com o cavaquinho, depois todos os instrumentos concluindo essa frase, isso tudo em convenção também, né, tocando de maneira conjunta com a bateria. Na primeira parte A, já anuncia mais ou menos o que vai ser essa primeira sessão da música, né? Ela se estrutura em torno, numa forma A-B. Essa melodia nessas partes ela é tocada basicamente no vibrafone em combinação com o cavaquinho. A ideia é de soarem como um instrumento só. Isso é algo interessante de falar, porque quando a gente fala de arranjo, muitas vezes a gente pensa quase que exclusivamente na forma, né, na estrutura formal desse arranjo. A gente está sempre pensando também em elementos outros, como o timbre, né, e composições tímbricas entre os instrumentos. Aqui, essa composição entre o vibrafone e o cavaquinho, além de elementos que são mais subjetivos, né, de preferências pessoais e tudo, tem uma questão também de ser o vibrafone um instrumento com mais possibilidade de sustain, né, sustentação das notas tocadas. E o cavaco é um instrumento que você tem menos possibilidades, pelo menos isso é o instrumento na sua forma natural. Né? Essa combinação se torna muito interessante. Então a gente faz essa exposição do tema A-A-B, né, isso com algumas convenções também executadas pela base, principalmente baixo e bateria, né, ora acompanhando a melodia, né, ora contrastando, né, respondendo a esses traços da melodia principal. E na sequência a gente vai para o momento que eu considero intermediário do arranjo, que é um momento em que há uma intercalação de um motivo melódico rítmico harmônico e momentos de solos. Esse motivo melódico, ele é intercalado, como eu disse, com esses outros momentos, né, de solos escritos, né, solos em que normalmente esses solos escritos eles combinam
entre 2 ou mais instrumentos, e solos mesmo, improvisos, né? Como é o caso de quando entra a bateria contrapondo, intercalando. Os motivos são basicamente motivos construídos de uma maneira quartal, né? Harmonicamente falando, e a gente vai subindo um tom. A gente começa com o baixo no Fá sustenido, depois isso passa para o Sol sustenido, Lá sustenido e assim por diante, né? Até voltar na forma original, ou seja, a gente percorre como uma espécie de escala de tons inteiros, né? Executando harmonicamente esse motivo. E quando chega, a gente retoma, né, uma oitava acima, a exposição na configuração original, existe uma modulação rítmica. E o que inspira essa modulação rítmica? É justamente o motivo, né? A rítmica característica desse motivo. Então, a gente está aqui, né, numa referência de pulsação que a gente pode entender de algumas maneiras, né? Vamos entender aqui como um compasso simples, binário. Então, 1, 2, 2, 2, 3, 2. Esse motivo, ele ritmicamente, ele encaixa aqui da seguinte maneira: tá 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 tá, tá 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 tá. Ou seja, ele toca, né, nesse intervalo 8, 9 na verdade, né, semicolcheias, digamos, ele vai tocar as duas primeiras de um agrupamento de 3 em 3. Então, tá 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 tá, vai gerando uma concatenação, uma sobreposição rítmica, uma polirritmia, né? Eu toco primeiro agrupamentos, né, nessa voz do motivo, agrupamentos de 3 em 3 semicolcheias, contra uma pulsação de referência que ela está baseada em agrupamentos de 4 em 4 semicolcheias. Então gera esse efeito aqui, ó. Tá, 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 tá. Então, esse efeito é justamente o que é explorado para essa modulação rítmica. E como que a gente chega nessa nova referência, né? A gente está numa referência binária, simples, né? E a gente vai para uma referência ternária, simples, na sequência, né? Como que a gente chega nessa nova referência de pulsação? A partir dessa polirritmia, a gente vai pegar essa rítmica característica, tá, 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 tá. Isso vai ser o novo pulso. 1, 2, 3, tchan, tchan, tchan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Quem que vai dar um indício de referência para todos os instrumentistas nesse arranjo dessa nova pulsação? O cavaquinho. Ele vai seguir executando essa rítmica, tá 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 tá. E aí ele dá essa nova referência para a rítmica que surge, a rítmica que vem nessa parte que é a parte da base dos solos. São solos que se constroem basicamente, claro que tem algumas variações aí no percurso, mas basicamente em torno de 3 acordes, sempre com baixo na mesma nota, né? É algo interessante também de se explorar, né, em momentos de solo, enfim, ele fica um solo com uma característica um pouco mais modal, contrastando com uma característica predominantemente tonal aí da primeira parte. O baixo na tonalidade da própria música, né, que é o sol, certo? Então, vão se construindo acordes que estão fora do campo harmônico de sol maior, né, que seria a tonalidade da própria música, mas, ou seja, acordes de empréstimo modal, mas que a gente tem sempre ali o sol como referência no baixo. Então a tonalidade vai estar sempre ali, ó, sendo resgatada de alguma maneira, sendo remetida na própria organização, na estruturação harmônica dessa base do solo. E a gente tem o primeiro solo, né, que é o solo de guitarra, se estrutura a partir dali ainda com uma base bem rarefeita, né, que vai se adensando no decorrer desse solo, né, e finaliza o solo de guitarra com uma frase
Primeiro, essa frase funciona como um background do próprio solo de guitarra. E depois, a própria guitarra assume também essa linha melódica, que é executada antes de um break, que é o break que faz a chamada, que possibilita a chamada e a entrada do novo solista, que é o solista que vem na sequência, que é o synth, ou o instrumentista responsável, no caso, Rafael Martini. O que acontece ali nesse solo de synth, né? Você tem essa manutenção da estrutura harmônica, um adensamento rítmico, né, em relação ao primeiro solo, que foi o solo de guitarra, principalmente ao início desse primeiro solo, né? E uma mescla do fim do solo do synth com uma retomada da melodia principal. Mas a melodia principal é executada em cima dessa nova harmonia, dessa nova configuração harmônica e dessa nova configuração rítmica, dentro desse outro universo rítmico, né? Lembrando que a gente teve uma modulação rítmica lá atrás. Então a música que estava em 2/4, né? Pam, cancam, cancarapiram, pam. A gente vai citar essa melodia como background do solo, mas já nessa nova configuração harmônica e rítmica. Então a gente vai ter aqui aquela nova referência de pulsação, né? Vocês lembram? Depois da modulação rítmica. E a melodia ela vem a se enquadrar, né? Adaptada a essa nova realidade, né? Então aqui a gente chega nesse background por meio dessa citação, essa referência à melodia inicial da música, com o solo de synth ainda rolando, né? E num certo momento dessa melodia do próprio A da música, a gente faz uma interrupção, sem uma resolução dessa melodia, como acontece lá na primeira parte. E aí, nessa interrupção, né, numa repetição da cadência final ali, melódica, né, a gente vai fazer essa interrupção da melodia sem concluir, e ali a música finaliza junto com o solo de synth ainda rolando, né? Então é um arranjo assim, um pouco tradicional, digamos, né? Aqui a gente está pensando mais nessa ideia um pouco mais expandida de possibilidades, de universos de diálogos, né? Com outros gêneros, enfim. Então a gente tem um arranjo que tem uma proposição um pouco conservadora nesse sentido. Basicamente é isso. Agradeço todo mundo que acompanhou. Espero que vocês tenham podido compreender um pouquinho melhor. E valeu, galera!